Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? Eu queria dizer pra vocês que eu não poderia deixar de vir aqui e fazer o último episódio do ano. Gente... E sim, teve algumas semanas que eu sei que eu não postei episódio, mas mesmo assim eu fiquei muito feliz com a constância do nosso podcast. O Dona de Si tá cada vez maior e melhor e eu agradeço muito a vocês também pelo incentivo de estar aqui mais uma semana. Encerramento de mais um ano de podcast aqui com vocês e... o que falar? Eu fiquei pensando em 1000 temas para dizer sobre o que eu queria conversar com vocês para esse último episódio do ano. Mas no fim eu falei, eu vou deixar a minha imaginação fluir. Vamos ver, mas é porque eu queria falar com vocês do fundo do coração assim mesmo. Queria conversar com vocês sobre esse ano em si e também sobre o que eu espero pro próximo ano. E espero que ressoe com vocês para que a gente tenha mais esperança. Me veio essa coisa na cabeça, sabe? Ter mais esperança de dias melhores, de coisas futuras que a gente pode criar e imaginar na nossa mente e conquistar. Queria começar dizendo que 2024 pra mim foi um ano muito diferente, assim, foi interessante em vários momentos, foi um ano bom. Eu até tava conversando com uma amiga, dizendo pra ela que eu sinto que esses anos todos que eu passei, a maioria deles foram bons, mas tem anos que são aqueles anos que você aprende coisas, tem outros anos que você celebra esses aprendizados. E eu falei pra ela que eu também quero que ressoe pra vocês, né, trazendo essa energia pra vocês, de que 2025 será um ano de celebração dos aprendizados, onde as conquistas vão ser cada vez maiores, onde a gente consegue cada vez mais se sentir preenchido, pleno e feliz. Mas, voltando sobre 2024, eu sinto que foi um ano denso no sentido, assim, que houve muitas transições. Eu me mudei esse ano, eu fiz várias viagens, assim, em momentos inesperados, né? Junho, quem viaja em junho, sei lá, né? Mas, enfim, momentos, assim, que eu me vi muito... sendo levada pela vida. E pra uma capricorniana como eu, ou uma pessoa que é mais organizada, às vezes eu me sentia muito perdida no sentido assim de, meu Deus, o que eu estou fazendo agora? Mas eu estou indo. Vários momentos eu me senti muito bem por tomar as decisões que eu tomei, mas com certeza, como eu disse, houve muitos aprendizados esse ano e eu fico feliz de ter aprendido, né? Porque eu acho que, não sei vocês, mas eu acredito que sim. Mas toda vez que a gente vive algo e percebe que aquele algo não preenche mais a gente, ou que a gente sabe que não faz mais sentido, e aí a gente aprende com isso, é uma das melhores sensações, porque aí a gente entende o porquê aquilo estava se repetindo na nossa vida, ou até mais, a gente percebe o conhecimento necessário que a gente adquiriu pra gente conseguir chegar a lugares maiores, viver situações melhores. Então, como eu disse, 2024 foi muito um pouco disso. Teve muitos momentos, como eu falei, maravilhosos também. E eu espero que na vida de vocês também tenha sido. Mas se não foi, se foi um ano ruim, se foi um ano, como eu disse, sei lá, sabe, gente? Tem anos também que foram muito difíceis pra mim. Eu sei nomear tranquilamente, que não teve muita coisa boa. Então, se 2024 foi isso pra você, né? Se teve mais momentos ruins ou tristes, enfim. Eu acho que mesmo assim a gente não pode perder a essência de acreditar em dias melhores. Em perceber que existe mais vida pra você no ano que vem. Independente de sua idade, a gente tem que... Eu não acho que a gente tem que, né? Mas eu acredito que a vida faz mais sentido, a vida cria mais ânimo se a gente acredita em possibilidades no futuro, numa criação futura. E isso só é possível se a gente tem esperança, se a gente tem alegria, se a gente tem motivação. E por que eu tô falando tudo isso? Porque agora, vindo pro presente, 2025 só vai ser como você imagina se você fizer as coisas que você não fez esse ano e que você deseja fazer. As coisas que você fez esse ano, que você gosta de fazer, continue fazendo se você se sente bem, se é aquilo que você quer. Eu não acho que você tem que descartar tudo dos outros anos, né, se tá fazendo sentido pra você, mas as coisas que não fazem sentido mais pra você, por favor, desapega. Uma coisa que eu percebi muito é que, às vezes, eu me sentia apegada a padrões, pessoas, situações, porque eu queria continuar sendo amiga daquela pessoa, porque eu queria continuar ainda
me sentindo confortável naquela situação, mesmo sabendo que não era bom pra mim. Então, muitas das vezes a gente repete o mesmo ano porque a gente não quer enxergar que a gente tá na zona de conforto ou que a gente tá apegado às situações. Então, pra mim, o começo de tudo, assim, pra poder falar pra vocês, desapega das coisas que não fazem sentido pra vocês, porque melhor ou até tão importante quanto criar o novo é a gente desapegar do velho. Porque não cabe desconhecido, não cabe coisas novas através de um espaço preenchido por coisas velhas. Sentir esse sentimento de desapego é muito bom. Gente, é muito bom. Sabe o que eu tô fazendo esse fim de ano? Inclusive essa época de Natal. Enfim, qualquer oportunidade que eu tô aqui em casa e vivendo e descansando. Claro que eu também, como eu disse pra vocês, tô mantendo muita presença nos meus atos. Muito essa renovação mental, sabe? De poder imaginar e criar e desapegar do velho, sabe? Não ficar criando coisas antigas na cabeça nova. Faz sentido? E aí eu fiz, gente, uma coisa que eu queria há muito tempo fazer e eu ficava enrolando porque eu tinha que criar coragem pra imprimir as fotos, comprar cartolina e fazer o meu vision board. Pra quem talvez seja de gerações mais antigas, talvez não entenda ou talvez não tenha noção do que eu tô falando, porque não era tão comum antigamente, e também porque eu sinto que as gerações antigas, e eu falo também como fazendo parte disso, a gente parece muito, às vezes, desanimado, sabe? Muito assim, a vida é assim mesmo e não cria expectativas sobre o novo. Isso que eu quero desmistificar. Eu quero que vocês tirem essa sensação que se você tem 30 anos, se você tem 40 anos, vocês não podem criar coisas incríveis e pensar em coisas novas e colocar essa energia de gente jovem, sabe? Essa energia de meu Deus, vai ser demais, vai ser incrível. Porque eu acho que isso que é importante a gente manter no nosso coração. Essa chama acesa de viver mais um dia, viver mais um ano de uma maneira diferente, de uma maneira incrível, da maneira que você deseja, sabe? Se você tá viva, se você tá respirando, você tem chance de fazer coisas diferentes, de criar as coisas que você deseja e ter esperança. Eu acho que é importante por isso, porque se a gente não acreditar que existe chances de a gente se sentir melhor, de a gente se sentir realizado, a gente nem começaria, certo? E fazendo esse vision board, que pra quem não sabe, inclusive até tô falando em português, né, é um quadro dos sonhos em que você pega fotos de referências baseadas nos seus desejos e você cola e faz tipo um compilado daquilo pra você poder ter no seu escritório ou enfim, no seu quarto, em um lugar que você possa olhar para aquilo e falar, meu Deus, eu acordo justamente por isso e viver a sua melhor vida, sabe? E colocando as coisas, inclusive eu tô vendo ali aqui na minha frente, porque eu tava fazendo isso hoje de manhã, e colocando isso, eu vejo quantas coisas eu quero pra mim, quantas coisas que eu quero vivenciar na minha vida ainda e ser mais uma pessoa, né, baseado nos meus desejos. E eu tenho certeza que você também tem isso no seu coração, que você quer coisas incríveis pra sua vida, que você deseja coisas melhores pra sua vida e que você deseja especificamente desejos únicos que moram no seu coração. Eu sei porque olhando pra isso, né, pro meu vision board, eu vejo especificamente a Tainã, né, uma pessoa que quer exatamente essas coisas. É muito específico, então eu recomendo muito que vocês façam ou que pesquisem imagens e também, se você não é de muito visualizar as coisas, o que eu sou, então por isso que eu resolvi finalmente fazer, mas criar listas ou criar coisas, gente, escrever coisas, eu desejo isso e não só desejar, né, criar um plano, assim, melhorar a sua rotina, sabe, se planejar realmente pro outro ano, pra que seja bom, pra que seja gostoso de se viver. Eu acho que a vida, ela exige da gente, ela exige muita coisa, ela exige disciplina, constância, entre outros fatores e virtudes que são imprescindíveis, e o fato da gente ser adulto, às vezes tira a nossa versão mais jovem de se animar por viver essa vida, porque eu acredito que a maioria das pessoas, vocês podem me dizer aqui nos comentários, são pessoas normais, assim como eu, assim como você, né, em que vivem vidas geralmente com rotinas parecidas todos os dias, e aí o se encantar com essa rotina, o viver a vida de uma maneira mais gostosa, é você que faz, é você que coloca isso no seu dia a dia, e aí me ver tendo esse tempo de analisar o que é a vida gostosa pra mim, a vida que eu quero viver, eu acho que me traz uma clareza muito grande das coisas que eu realmente almejo pra minha vida, sem pensar no que tá na moda ou o que as pessoas acham ser ideal pra vida delas ou pra vida de um ser humano. E viver isso, esse momento, eu acho que é tão importante quanto a ação de realizar essas metas, esses desejos nossos, porque essas coisas incríveis, elas existem justamente para que a gente possa vivenciá-las. E quanto
é possível também a gente realizar esses desejos através das ações, claro, mas também de acreditar em dias bons, em dias que a gente vive esses momentos e colocar isso no papel, colocar isso de forma de imagens, né, através de colagens. Isso me trouxe muito à tona de o quanto os meus sonhos vivem em mim, o quanto as coisas podem acontecer através de nós. Só de olhar para tudo isso, só de ter tempo de acreditar em um ano melhor, em uma vida melhor, eu acho que é uma das melhores sensações do mundo. E é isso que eu quero trazer para vocês, de trazer uma esperança, um preenchimento, um quentinho no coração de que existem muitas coisas para vocês viverem. Não importa quantos anos você tenha, não importa a situação atual da sua vida, se você está em uma situação difícil, porque eu sei que existem não só anos difíceis, como situações difíceis, mas vamos procurar soluções dessas situações, vamos sentar e pensar sobre o que a gente quer, o que a gente deseja. E eu desejo que você desejem coisas boas para vocês e que façam essas coisas boas acontecerem na vida de vocês. Eu queria agradecer imensamente pelo apoio, pelo carinho e dizer que mais uma vez, um Feliz Natal, apesar que vocês, né, já foi o Natal ontem, mas espero que tenha sido maravilhoso, com pessoas que vocês amem do fundo do coração. E eu falei tudo isso, assim, porque eu tô vivenciando muito essa fase de desapegar do velho e criar um novo de uma maneira incrível, verdadeira e também mais confiante. Confie nas suas habilidades de criar uma vida que você deseja. Eu acho que isso também é muito, muito válido e muito importante. E um feliz e próspero ano novo. Eu desejo as melhores coisas pra vocês. Eu desejo que vocês se sintam felizes, realizados, confortáveis e preenchidos daquilo que faz o seu coração vibrar de emoção. Eu acho que na nossa vida, quanto mais a gente vibra de emoção, de coisas boas, quanto mais a gente procura estar bem, mais a gente consegue trazer isso, não só na nossa vida, como para as pessoas ao nosso redor. Nossa, eu tô muito feliz porque eu sei que vai ser um ano incrível, cheio de muito donas de si pra vocês, né? Cheio de muitos episódios, coisas que eu quero trazer pra vocês, pra poder sempre incentivá-los, ajudá-los. Novamente, queria agradecer, desejar muito, mas muito, coisas maravilhosas que estão vindo, já estão chegando a todo momento. Enquanto a gente tá aqui conversando, elas estão vindo, elas estão cada vez mais estando perto de vocês, porque vocês merecem as coisas boas que estão vindo na nossa direção. Por tudo mesmo, gente, eu realmente amo muito, muito o que eu faço. Eu amo muito esse podcast. E eu queria dizer que ano que vem tem muito, muito mais. E muito feliz por dizer isso. E até a próxima conversa, tá bom? Para tudo, gente. Eu editando aqui pra vocês e eu percebi que eu simplesmente estava esquecendo o ponto baixo e ponto alto da semana. Mas eu não ia deixar vocês sem, jamais. É porque realmente esse episódio foi mais sem roteiro, né? Como vocês podem perceber. Foi algo do meu coração, então eu esqueci. Mas não esqueci. Estou aqui. E, gente, nossa senhora, eu vou ter que falar do meu ponto alto e do meu ponto baixo, que vocês não vão nem acreditar. Então eu já vou começar já. Meu ponto alto da semana, com certeza, foi que teve a formatura da minha cunhada. Tava tudo muito lindo. E aí a gente aproveitou pra comemorar. A gente foi num lugar aqui que chama Casarão. E tava muito lindo. Eu até postei no Instagram. A decoração lá de Natal tava simplesmente maravilhoso. A comida também tava muito boa. Lá tem várias coisas. Dava pra você pedir desde churrasco a pizza. Tinha uma grande variedade de coisas. A decoração tava tão linda mesmo. Todas as cadeiras tinham gorrinhos de Natal, só pra vocês terem noção. Então, com certeza foi meu ponto alto da semana. Já o ponto baixo, gente, vocês vão... Vocês não vão acreditar o que aconteceu. Na verdade, a gente já previa que ia acontecer em algum momento, porque o carro do meu irmão também, que a gente comprou juntos, né, na mesma época, aconteceu, que é que a bateria simplesmente morreu. A gente viajando aqui pra Minas, a bateria do nada. Ainda bem que não foi no dia de Natal, mas ela morreu. Então, assim, conselho pra vocês que têm carro, por favor, guardem um dinheiro, porque quando morrer, vai morrer e você vai precisar trocar. E eu vou te falar, não é barato. E aconteceu assim, do nada, obviamente, e foi o ponto baixo, porque, né, foi uma coisa que a gente, mesmo que tava esperando, porque tinha acontecido com o do meu irmão, a gente não tava esperando que tivesse acontecido bem nessa semana, agora final de ano. Mas no final deu tudo certo, mas com certeza foi o ponto baixo da semana, porque, meu Deus, gente, do nada.
A bateria acabou e aí a gente teve que pedir ferramenta para o pessoal ali que tava do lado da onde o carro parou. Mas, nossa, sério, o bom é que a gente tava parado bem do lado de um lugar que era autopeças, gente. Sério, parece coisa de destino. Mas antes da gente ver esse lugar de autopeças, a gente foi no pet shop, né, que a gente tava indo lá pra pegar a ração. E aí esse cara do pet shop deu umas ferramentas pra gente. E aí no fim de tudo, né, que a gente trocou a bateria e tudo e tal, aí eu fui junto com o meu noivo devolver as ferramentas. E aqui em Minas Gerais, eu acho que em todo o Brasil, né, porque tá época de verão, tá com muita chuva, muita chuva. Então, além da bateria, teve que a gente ficou tomando bastante chuva. E aí, na hora que a gente foi devolver, eu ainda não caio no chão da loja. Gente... Ai, porque o piso tava molhado e eu tava de chinelo. Ai, gente, realmente foi muito engraçado. Foi esse combo aí, mas assim, nada demais. Mas, ai, foi o ponto baixo da semana. Assim, nada demais eu caí. Agora, a bateria... bem demais, né? Mas era uma coisa que ia acontecer mesmo, a gente já sabia, né? Porque a bateria do carro, pra quem não sabe, tem data prevista pra morrer. Mas, enfim... Foi esse o ponto baixo, ponto alto da semana. Eu não poderia esquecer. Quase que eu esqueci, mas nossa, ainda bem que eu vim aqui falar com vocês, porque foi muito engraçado tudo que aconteceu, né? Depois a gente dá risada das coisas. E vejo vocês ano que vem, tá bom? Beijo, beijo.